E amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Hoje, quinta-feira, hein? Quinta-feira, dia 8 de novembro de 2018. Temos muitas notícias, muitas informações para vocês, informações resumidas aqui no Web Jornal do Paulo Maciel, para você que acessa as minhas páginas na web. repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Olha lá, vamos às notícias, as primeiras notícias. Um carro caiu num rio entre Muniz Freire e Alegre. Isso aconteceu entre Muniz Freire e Alegre, dois municípios capixabas. E, infelizmente, uma mulher morreu e alguns outros que estavam, outras pessoas, alguns outros passageiros do veículo foram para o hospital, né? Nossos sentimentos à família da pessoa que veio a óbito nesse acidente entre Muniz Freire e Alegre. Um carro, então, caiu no rio, isso foi ontem. E em Colatina, as chuvas trouxeram problemas também, porque ontem eu falei aqui sobre os problemas das chuvas que afetaram mais municípios da Grande Vitória, como Vila Velha, Cariacica, Vitória, Serra, mas também em Colatina, inclusive teve casa alagada em Colatina nos últimos dias, devido a essas chuvas de primavera que se precipitaram aqui na região. Então é interessante falar porque as chuvas causaram sim alguns problemas em Colatina nos últimos dias. Fala, gente, e a Samarco, hein? Vocês sabem que a Samarco é a dona daquela barragem lá de Mariana, em Minas Gerais, que teve um problema anos atrás, 2015, um problema de derramamento de detritos no Rio Doce, né, passando aqui por Colatina. Então, a Samarco ainda está fechada e há uma discussão agora, né, passados alguns anos, se a Samarco deveria ou não reabrir as suas atividades, retornar às atividades, né, mas ainda está fechada. Mas há um movimento no porto em Ubu, Anchieta. Inclusive, a cidade de Anchieta depende quase que exclusivamente da Samarco, né, para movimentar a sua economia, os seus negócios. E a Samarco, então, tem, parece que um pequeno movimento no porto de Ubu, em Anchieta, mas isso não é o suficiente para movimentar a economia, até mesmo a economia do Estado. Ela tem uma importância muito grande para o Estado, né? Então a Samarco possibilita ainda a exportação de minério lá pelo porto de Ubu, mas uma exportação reduzida. Esse impacto aí da paralisação dos trabalhos da Samarco é um impacto muito negativo na renda, nos impostos, no PIB, no Produto Interno Bruto. Então, há previsões de a empresa voltar mesmo à atividade em 2020, essa previsão, né, segundo se comenta na imprensa, não é nada oficial da empresa, mas é o que se comenta. Parece que falta licença ambiental para que a empresa retorne às suas atividades. O que a gente pensa, eu particularmente, acho que, né, a empresa deveria aos poucos ir retornando à sua atividade, até mesmo porque ela tem que pagar compromissos, tem que ter renda, né? Pagar seus compromissos, tem que dar emprego, tem que manter um número, inclusive, de empregados. Então, eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, é de que a empresa fosse retornando gradativamente às atividades para gerar impostos, gerar emprego, gerar renda, né? Mas ainda ela não retornou ao seu trabalho, né? Como anteriormente ao episódio do acidente
que aconteceu com a barragem Mariana. Outra notícia importante aqui é que a linha verde no estado, a linha verde é uma via lá da Grande Vitória, de Vitória mesmo, a capital, para ônibus e veículos que transportam pessoas mais do que um número X. Então, por exemplo, né, tem a faixa, essa linha verde é uma faixa exclusiva para ônibus, transportam muitas pessoas. Aí tem táxis e os carros com mais de 3 pessoas, não um carro com uma pessoa, com mais de 3 pessoas, né? Então esses veículos têm a prioridade de passar por essa linha verde. Então a linha verde foi liberada pela Justiça, lá em Camburi, em Vitória. A Justiça mantém essa faixa exclusiva que beneficia os ônibus, táxis e carros com mais de 3 pessoas, né? Uma mulher, uma senhora, né, havia feito uma ação contra a linha verde. A Prefeitura Municipal de Vitória, agora com essa decisão favorável da Justiça, pretende ampliar essa linha verde, né? Agora, fora da linha verde, eu gostaria de falar o seguinte: é muito semáforo em Vitória, gente. Eu viajei há poucos dias para o Rio de Janeiro e para Niterói, e na volta da viagem, de madrugada, o que o ônibus parava ali com tanto sinal, até de madrugada, um horário que não tem movimento nenhum, e o ônibus tem que ficar parado diante de um sinal vermelho. E muitos, não vários sinais vermelhos, né, semáforos, de madrugada, sem movimento algum. Devia ter um sensor ali. Poxa, estamos em pleno século XXI, devia ter um sensor perto de cada semáforo para detectar que tem um veículo ali, e esse sensor abriria o sinal para o veículo passar, né? Aí fica um ônibus que está ali fazendo um transporte de passageiros que querem logo chegar ao seu destino, e o ônibus tem que ficar parado ali no sinal vermelho, sem ninguém para passar, sem nenhum pedestre para passar, sem nenhum veículo na sua frente também para passar. Algo irracional, e é muito semáforo que tem em Vitória, na minha opinião. Eu acho que isso deveria ser melhor analisado pela engenharia de tráfego, e reduzir esses semáforos, colocar o sensor para agilizar o trânsito, sensor de presença de veículo, né? Tem um veículo ali querendo passar, o sinal abre para o veículo, né? Incrível. Mas tem que resolver essa situação, porque eu vejo falar, a imprensa já tocou nesse assunto diversas vezes, mas nada, né? Nada. Olha, deixa eu falar aqui sobre essa notícia aqui, que no Espírito Santo, nosso estado aqui do Espírito Santo, há uma notícia positiva do nosso estado. Aí você vai me perguntar, qual notícia positiva, Paulo? Bem, tem várias, né? Mas uma delas, porque a gente também não pode ficar aqui só martelando, só noticiando aspectos negativos como parte da imprensa brasileira faz. A imprensa aí tem jornal que eu vou te contar, eles procuram só coisas negativas para estamparem suas manchetes, né? Mas é lógico que as coisas negativas têm que ser divulgadas, até mesmo para a nossa reflexão, mas não é só, né, pontos negativos. Então isso aqui é algo importante e positivo para o Estado. O Espírito Santo conseguiu o equilíbrio fiscal, foi reconhecido pelo Tesouro Nacional, gente. É uma matéria, inclusive, da jornalista Beatriz Seixas, do jornal A Gazeta. Então, o Espírito Santo foi reconhecido pelo Tesouro Nacional como um estado com equilíbrio fiscal. Entre 26 estados e o Distrito Federal, o Espírito Santo é o único com a nota A no equilíbrio fiscal. Notas que variam de A a D, A, B, C, D. E o Espírito Santo tem a nota A. Isso referente ao ano de 2017. Foi, então, o melhor estado, né? Por isso que o
Estado do Espírito Santo dá um abono aí, está dando um abono para servidores estaduais, enquanto tem estados aí que não está sabendo, não está podendo nem pagar mesmo o salário normal, nem 13º. E o Espírito Santo, né? Nesse ponto aí temos que fazer um elogio à equipe do governador Paulo Artung, né? Então o Espírito Santo é reconhecido pelo Tesouro Nacional como Estado com equilíbrio fiscal nota A, entre 26 estados e o Distrito Federal. Então um ponto positivo que nós estamos divulgando aqui. Com isso, o Estado pode pagar seus compromissos, né? Pagar seus fornecedores, pagar seus servidores, e inclusive esse resultado será divulgado oficialmente na segunda-feira. Na próxima segunda-feira será divulgado oficialmente esse resultado. Os piores estados, gente, os piores são o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, que estão com dificuldades. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma dívida lá, está parcelando salários. Então, esses estados têm a nota D de dado, D, né? Dado como perdido. Não, desculpa. Brincadeira, gente, mas é séria, essa situação é séria. Então, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Por quê? Mas foi uma má administração, uma má gestão pública. Levou, né, essa má gestão pública levou o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul a uma nota D, né, estados que têm dificuldade para pagar salário, a coisa mais comum que seria, né, de uma empresa pública ou privada pagar salário, né? É por isso que a gente fala sempre aqui que a reforma da Previdência, que já é outro assunto, o assunto do Brasil, do país como um todo, reforma da Previdência Social precisa ser feita. A Previdência é responsável pela seguridade social, é responsável pelo pagamento dos aposentados e pensionistas. Então, essa reforma tem que ser feita. Os especialistas da área econômica dizem isso, não sou eu que estou dizendo. Eles constataram que precisa, porque há um grande déficit. Então precisa ser feita para que, né, não haja parcelamento dos pagamentos de aposentados e pensionistas, não haja problemas de caixa que impossibilitem a Previdência Social de cumprir os seus compromissos com esse grande número de pessoas que sobrevivem graças a uma aposentadoria, né? Olha aí, gente, dupla de criminosos que deu golpe de 300 mil reais foi presa. Dupla de criminosos, golpe de 300 mil reais foi presa. O falso sequestro, comentei há poucos dias sobre isso aqui. Falso sequestro, inclusive o celular desse pessoal é do Rio de Janeiro. Ligam do Rio, né? E o criminoso age aqui, os criminosos, né, agem no Espírito Santo. A ligação vem do Rio e os criminosos agem no Espírito Santo. Então teve esse caso aí que os criminosos agiram aqui do Espírito Santo, indo ao encontro da vítima, que foi a senhora idosa. Ela foi vítima e não conseguiu, inclusive, não conseguiu ainda recuperar esses 300 mil aí em valores de joias, dinheiro, né? Teve uma médica também que foi vítima com 4 mil reais. Então agora a notícia importante, boa, é que a dupla de criminosos que deu esse golpe de 300 mil foi presa e agora vamos esperar que seja, né, restituído o valor roubado a essa senhora idosa. Olha, gente, o indivíduo de 28 anos, ele era preso do semiaberto, era um preso, né, um detento do sistema semiaberto. E ele, olha o que aconteceu, ele se masturbou, um ato obsceno, diante de uma assistente social. Quer dizer, já estava no semiaberto, esse rapaz aí de 28 anos. E faz uma atitude dessa, gente, o que é isso? Diante da assistente social. Agora pode voltar para o regime fechado, na Grande Vitória. Que coisa, gente. Há poucos dias teve um rapaz que fez isso também no ônibus,
né? Ejaculou dentro de um ônibus. O que é isso? É fazer suas atividades sexuais, vai para um local apropriado, gente. Poxa, o que é isso? Ato obsceno, isso é crime, né? Olha, o senhor de 62 anos também, num ônibus em Cariacica, é outro acusado aí de atos libidinosos contra a mulher. Ele foi autuado por importunação sexual. Senhor de 62 anos, pelo amor de Deus, um de 28, outro de 62, é sem noção esse pessoal, né? Tem coisas aí que, ó, pelo amor de Deus, gente, tomar noção das coisas. Agora um assunto dos canudinhos, daí tá nos jornais, já vem circulando aí essa notícia há muito tempo sobre proibição do uso de canudinhos para tomar suco, né? Refrigerante, refresco, né? Aquele canudinho de plástico. Os canudinhos serão substituídos, os de plástico, pelos biodegradáveis. É o mais sensato, né? Pelos biodegradáveis, em Vitória, né? Já havia sido aprovado esse projeto em Vila Velha, também no Rio já havia sido aprovado a proibição dos canudinhos de plástico, mas pode haver o biodegradável. Agora, um especialista disse no Bom Dia, o programa Bom Dia Espírito Santo, que a lei não muda grande coisa, né? No comportamento das pessoas. É isso mesmo que ele disse. A lei não muda o comportamento das pessoas. É preciso um serviço de gestão integrada. Esse negócio de proibir o canudinho é pouco para acabar com a poluição, né? Ele citou que tem também, que polui, não é só canudinho, mas tem cigarros. Cigarros é um grande poluidor, né? Guimba de cigarro, popularmente guimba, né? Aqueles tocos de cigarros, garrafa PET, né? Vidro, sacolas que não são biodegradáveis, apesar de que eu acho que hoje tem muitas sacolas biodegradáveis, essas poluem menos, né? Então, mas já é uma medida, né? Essa questão dos canudinhos. Quer dizer, os canudinhos poderão ser utilizados sim, mas com material biodegradável. De plástico é que está proibido em Vitória e em Vila Velha, aqui no Espírito Santo. Uma medida, inclusive, já havia sido tomada no Rio de Janeiro. Olha, o verão chegando, né, gente? O verão está chegando. Verão mês que vem, né? Nós estamos em novembro. Hoje é dia 8 de novembro. Mês que vem, né, tem o verão. Mês que vem. Quer dizer, no final do mês, quase no final do mês que vem, começa o verão. Mas o verão vai chegando e tem muitas casas nos balneários que os colatinenses gostam de frequentar. É isso mesmo, colatinenses, mineiros, outros capixabas que não moram no litoral, gostam de frequentar casas nos balneários, nas praias, porque o verão do Espírito Santo é quente para valer, né? Então já começaram então a haver procuras pelas casas nos balneários, porque muita gente aluga com antecedência. Aqueles aluguéis de 15 dias, uma semana, tem gente que aluga por um mês. Então, o interessante é que as imobiliárias já começaram a negociar esses aluguéis. Às vezes tem pessoas que alugam particularmente sem imobiliária, né? Sem envolver imobiliária. Então, o interessante é que eu tenho vários amigos, inclusive, que têm casas na praia, tenho parentes que têm casas na praia também, então eu já sei que já começou então o aluguel dessas casas, né? Quer dizer, a garantia do aluguel, o contrato do aluguel para quando chegar o verão, provavelmente dito. Parabéns aí você que tem sua casa para alugar na praia, né? Para locação, porque isso é uma forma de você ter uma renda a mais nesse período. E parabéns a você também que tem condições de alugar uma casa na praia para passear, né? Você que tem condição de passar alguns dias na praia, algum tempo lá, arejando a mente, né? Isso é importante. Não podemos só viver do trabalho, não, da labuta, não. Temos que ter também o nosso lazer. Olha, gente, o navio danificado prejudica
a exportação de rochas no Espírito Santo. Você sabia? O Espírito Santo ele exporta rochas ornamentais, mármore, granito, mas tem um navio que faz esse transporte, ele está danificado. Isso prejudica a exportação das nossas rochas, que são muito bem recebidas no exterior, na Europa, nos Estados Unidos. Há containers e também chapas armazenadas sem a movimentação. O receio é que o cliente, porque o cliente contratou, o cliente lá de fora contratou, e há o receio de que o cliente cancele esses contratos, esses pedidos, por causa da demora. Tá? Então, até o fim de novembro deste mês, essa situação pode ser resolvida, segundo informa dirigentes do Sindicato das Empresas que trabalham com rochas, o Sindirochas, né? E o que atrapalhou muito aí esse transporte, essa exportação de rochas, foi também a greve dos caminhoneiros. Aquela greve desastrada que os caminhoneiros fizeram aí, por mais que a gente respeite nossos amigos caminhoneiros, mas foi uma greve que prejudicou deveras o nosso estado, a nossa economia, né? Eu acho que há outros meios de se fazer um movimento do que paralisar todo um país, né, gente? Porque aí você prejudica a sociedade como um todo. Mas vamos torcer para que até o fim do mês, então, conforme disse o Sindirochas, as exportações sejam feitas, não é, de uma forma mais célere. Olha, agentes da dengue, gente, olha aí, isso aqui é uma notícia importante para a Colatina. Aqui em Colatina é a minha base de informação, porque eu sei que o Web Jornal do Paulo Maciel, o meu web jornal aqui, que eu faço com muito carinho para você que acessa minhas páginas, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, também o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Eu sei que você que acompanha, você gosta das notícias resumidas, e eu quero dizer para você, em todo lugar que você estiver, tanto aqui no Brasil como no exterior, porque tem ouvintes, graças a Deus, em outros países, que são pessoas, às vezes do Espírito Santo ou de Colatina, que viajam ou que moram lá e que acessam o meu web jornal para se informar. Pois é, eu quero falar que eu estou aqui na minha base em Colatina. E os agentes da dengue, eles fizeram uma operação aqui na Princesa do Norte do Espírito Santo, em Colatina, e localizaram 3 focos de dengue. E foi estipulada, inclusive, uma multa lá para a pessoa onde houve os focos. 163 casos de dengue foram registrados neste ano em Colatina, até agora. No ano passado, nesse mesmo período, foram 10 casos. Então, é importante que você que tem a sua empresa, a sua casa, o seu quintal, o seu terreno, é importante que você verifique se há locais onde possa ser acumulada água de chuva. Você tem que verificar, tá? Verifique, porque é para o seu bem, para o bem de toda a comunidade, né? Então, no ano passado foram 10 casos e agora são 163 casos. Meses de janeiro e fevereiro agora, que estão chegando aí, esses 2 meses, estão próximos, né? É uma preocupação, porque muita gente procura os balneários, como eu falei anteriormente, muita gente sai de Colatina e pode trazer a doença. Vai lá, pega a doença, traz num objeto, dentro daqueles equipamentos que são trazidos para cá, vem aí o foco do mosquito. Então é importante que você faça esse trabalho, você que tem residência, tem lote, tem comércio, onde tem produtos que podem acumular água da chuva, faça a sua verificação, né? Olha, outra notícia que eu quero falar para você aqui é sobre um jovem que morreu numa clínica. Isso aqui é uma notícia de São Paulo, do Balanço em São Paulo, o Balanço Geral lá de São Paulo. Um jovem morreu numa clínica e seria erro no medicamento. E parece que a mãe não queria. Esse jovem, ele era
dependente de cannabis sativa, que é a maconha, a popular maconha. A mãe não queria um jovem viciado em maconha em sua casa. O que ela fez? Ela procurou uma clínica e o internou esse jovem. E ele morreu, que seria por um erro numa medicação. Isso deu no Balanço Geral de São Paulo ontem à tarde. Essa notícia foi veiculada, na tarde de quarta-feira. Ele foi internado e aplicaram um medicamento e ele veio a falecer. A família, inclusive, fez um boletim de ocorrência. O caso aconteceu em outubro, mas foi divulgado ontem, na quarta-feira, pelo Balanço Geral de São Paulo. Olha, gente, febre aftosa. 50 mil animais aí em Colatina, deverão ser vacinados. Inclusive, a febre aftosa é uma doença grave e que os responsáveis pelos animais, o gado bovino e o bubalino, que é o búfalo, os responsáveis pelos animais devem procurar o IDAF para mais informações. Se não tiver todos os dados, em mãos, deve procurar o IDAF. Então, os animais devem ser vacinados. Todos são obrigados a vacinar. Inclusive, quem não vacinar está sujeito a multa. E a vacinação vai até o dia 30 de novembro, tá bom? Até o dia 30 de novembro, você que é pecuarista, deve vacinar o seu animal para não ter problema, para você poder vender a sua carne, a carne bovina, a carne bubalina, sem nenhum problema, vender com tranquilidade, vender um produto de qualidade, que é importante também, não é? Uma coisa de qualidade é mais importante, porque você vai ter sempre o cliente à sua procura. Você não quer que o cliente te abandone, Bem, olha, deixa eu falar para você agora aqui que o empresário condenado a quase 25 anos por 3 mortes no trânsito há 10 anos atrás, o Wagner Dondoni, ele estava foragido, Eu não sei, até o fechamento desse jornal, o web jornal do Paulo Maciel, ele estava foragido. Pois é, e a polícia estava à procura do empresário Wagner Dondoni, que foi condenado, conforme já foi divulgado até ontem, E ele foi condenado por mortes no trânsito há 10 anos. E ele não foi encontrado após o juiz determinar a prisão. Então, vamos ver aí se durante o decorrer do dia de hoje, ou até mesmo durante este jornal, a prisão acontece. Mas até o fechamento dessas notícias, o Wagner Dondoni, ele estava foragido, Olha, gente, deixa eu falar outra notícia aqui. O presidente eleito Jair Bolsonaro está em Brasília. Nesta semana ele está visitando Brasília para tratar de vários assuntos. Ele se encontrou com os dirigentes, os presidentes dos 3 poderes, poder legislativo, judiciário e executivo, e lógico que tem que ter essa relação amistosa, Relação amistosa, porque agora ele é o presidente, o Jair Bolsonaro é o presidente eleito de todos os brasileiros. A campanha política passou, agora é entrar em contato para que as medidas que ele pretende tomar no ano que vem sejam as mais sensatas possíveis para melhorar a vida do cidadão brasileiro em geral, Então ele teve encontro com o presidente do Senado, o presidente da República Michel Temer, o presidente Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Então, e aí tem uma notícia também de que ele ainda está com aquela bolsa, ele sofreu um atentado, vocês sabem disso, A maioria do povo brasileiro sabe, você que não sabe, eu estou falando, ele sofreu um atentado, a faca, na época da campanha política em Minas Gerais, Juiz de Fora. Então ele ainda está com sequelas, ele ainda tem uma bolsa que ele anda com ela, Essa bolsa externa praticamente o impede de alguns movimentos.
e também de alguns procedimentos normais de uma pessoa totalmente sadia. Mas essa bolsa parece que vai ser retirada, não sei em que data. Mas, em princípio, aí houve uma notícia ontem de que o Jair Bolsonaro vai fazer uma nova cirurgia no dia 12 de dezembro, 12 do mês que vem. Com essa nova cirurgia, certamente a bolsa seria retirada. É lógico, a gente vai aguardar daqui para frente novas informações médicas, mas é essa a informação que eu pude receber ontem, de que o presidente eleito Jair Bolsonaro vai ter uma cirurgia para a retirada dessa bolsa no dia 12 de dezembro. Olha, e em Colatina, agora uma notícia também de Colatina, no dia 15 de novembro é feriado, dia da Proclamação da República, você sabia? Pois é, 15 de novembro feriado, vai cair numa quinta-feira, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, então feriado nacional. No dia 16, sexta-feira, não vai haver expediente em Colatina, porque o prefeito decretou ponto facultativo. Então, olha aí, você que é funcionário, servidor público municipal, vai ter um feriadão, vai ter um feriado prolongado no meio do mês, né? Na metade do mês aí. Dia 15 é feriado, dia 16 na sexta, você vai ter folga, ponto facultativo para o servidor público municipal de Colatina. Foi decretado pelo prefeito, ponto facultativo. Então você vai ter, servidor público, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias. Para descansar, para passear, para aproveitar, né? Olha, e o Senado, gente, olha essa notícia aqui. O Senado Federal aprovou 16% de reajuste para os ministros do Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo. O Senado, os senadores aprovaram 16% de reajuste para ministros do Supremo Tribunal Federal. Adianta eu reclamar aqui? Não vai adiantar, né? Não vai adiantar, até mesmo porque o reajuste é para o judiciário, um poder, né, dos mais respeitados no nosso país. O salário vai para de 33.700, que é o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, para 39 mil reais, né? Então é a notícia que está aí. Isso preocupa porque o poder judiciário também é um poder público, né? É dinheiro dos impostos, né? Das contas do governo. Aí, né, eu não sei nem como analisar essa situação. Mas o Senado aprovou, é uma casa de lei. O Senado é uma casa de lei, aprovou, a gente tem que acatar porque passa a ser algo legal, não é isso? E agora, outra informação é que o presidente eleito Jair Bolsonaro tem a sua primeira-ministra, a primeira-ministra, a primeira mulher a ser designada para o ministério do futuro presidente Jair Bolsonaro. É a Tereza Cristina, deputada Tereza Cristina, é do Democratas do Mato Grosso do Sul. Ela foi designada, já foi anunciada pelo Bolsonaro como ministra da Agricultura e foi indicada, inclusive, pela bancada ruralista, tá? Bancada ruralista indicou-a e ela foi acatada, o nome foi acatado pelo presidente Jair Bolsonaro. Não é? E o ministro, futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, juiz que vai deixar 22 anos de magistrado para, né, assumir esse cargo de superministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, ele já iniciou os processos de transição que a equipe do Jair Bolsonaro está fazendo em Brasília, né? Ele já iniciou, o Sérgio Moro. Ele, inclusive, defende a aprovação da medida provisória das loterias. Essa medida, ela passa maiores recursos para a segurança pública, porque não se faz, logicamente, segurança pública sem recursos, né? Então, alguns recursos das loterias serão remanejados, serão destinados à segurança pública, e o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, ele é a favor, né, da aprovação dessa medida.
Olha, gente, essa notícia aqui também é importante. Olha aqui, deixa eu falar para você. Nos Estados Unidos houve eleição legislativa, né? Houve eleição para o Legislativo Nacional lá dos Estados Unidos. E ficou equilibrada a eleição praticamente, né? O Senado vai ser dominado pelo Partido Republicano, que é do presidente Donald Trump, né? O Senado, então, teve maioria republicana, e a Câmara, maioria democrata. Maioria democrata ligada ao partido da Hillary Clinton, que perdeu a eleição, né? Então, o Senado dominado por republicanos, do presidente Donald Trump, e a Câmara pelos democratas. E mais mulheres foram eleitas também nesse pleito nos Estados Unidos, tá bom? É a informação para você, sem nenhuma paixão, como eu estou vendo em alguns órgãos de imprensa aí, cheio de paixão, né? Pessoal contrário ao Donald Trump, aí estampam notícias de que, vou te contar, é muita coisa. Meu amigo, minha amiga, deixa eu falar também para você, uma notícia importante aqui, é que houve um arrastão, olha só, da seção policial. Houve um arrastão na tarde de ontem, né, na região da Grande Vitória, mais precisamente no terminal do Ibis. Você conhece o terminal do Ibis? Você que não é de Vila Velha, de Vitória? Pois é, terminal do Ibis, eu conheço. Então houve um arrastão no terminal do Ibis, em Vila Velha, na Grande Vitória. Um arrastão. Olha o que aconteceu. Um homem armado, e ele estava uniformizado como funcionário de uma empresa de ônibus, uma aviação. Aí roubou os celulares, dinheiro, né? Eu vou te contar, hein? Olha aí, arrastão na tarde de ontem, foi à tarde, hein? Né? No terminal do Ibis. Meu Deus, e segurança, hein, gente? Hoje tem tanta câmera, que foi investido tanto dinheiro aí nesse negócio de câmera, de vídeo, monitoramento, se fala tanto nisso, em guarda municipal, tem um punhado de sistema de segurança, e de repente, olha aí, arrastão, o homem se vestiu como funcionário de uma aviação, de uma empresa lá de ônibus, acabou fazendo, né, esse estrago aí, roubando celulares das pessoas, dos passageiros, dos usuários do sistema do Transcol lá no terminal do Ibis. Lamentável isso, hein? Lamentável. E outra notícia aqui, olha, aquele episódio da morte dos dois meninos lá em Linhares, no dia 21 de abril, vocês lembram? Pois é, das crianças que morreram naquele crime hediondo, lá em Linhares, um incêndio criminoso, né? O Joaquim e o Cauã, morreram as duas criancinhas. E a notícia que nós temos aqui desse episódio relacionado a esse caso é que a pastora Juliana Salles, que é acusada de conivência, né? O acusado mesmo é o pastor Jorge, mas a esposa dele, a Juliana Salles, é acusada de omissão, né? E agora o que se tem, a notícia que se tem, a notícia do momento, é que o pedido de liberdade provisória dela foi deferido, né? A justiça deferiu, autorizou pedido de liberdade provisória para a pastora Juliana Salles, né? Ela vai sair do presídio, ela está no presídio de Cariacica e deve sair porque o juiz da primeira vara de Linhares, ele deu uma sentença, né? Essa notícia inclusive saiu na TV Vitória ontem no fim da tarde, né? Então foi deferido o pedido de liberdade provisória, só que há poucas informações, porque esse caso ele é tratado como segredo de justiça, é segredo de justiça. Então a imprensa tem acesso, mas é muito restrito. Então o que se tem, o que eu pude apurar aqui, segundo a TV Vitória, é de que a pastora Juliana Salles pode ser libertada a qualquer momento, porque o pedido de liberdade provisória ele foi deferido pela justiça,
e ela deve sair do presídio de Cariacica. Só que não há muitas informações porque o caso é tratado como segredo de justiça. Olha, gente, os municípios capixabas recebem veículos para atividade de assistência social. Essa notícia está no Diário do Noroeste, o jornal Diário do Noroeste que circula aqui em Colatina. Então, veículos para assistência social. O interessante é que essa liberação beneficiou Colatina também. Colatina recebe um veículo, né? Na terça-feira, inclusive, a Presidência da República oficializou essa entrega de 33 veículos que serão utilizados pelo Sistema Único de Assistência Social, que é o chamado SUAS, em várias regiões do Espírito Santo. Os municípios que se cadastraram e atenderam os critérios exigidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social foram contemplados com esses recursos. Veículos, né? Entre as principais instituições beneficiadas pelo edital estão prefeituras, associações de pais e amigos de excepcionais, as APAES, e abrigos para idosos. Então Colatina vai receber, né? Colatina está aqui na lista, vai receber um veículo. Barra de São Francisco também vai receber um. Isso eu estou falando aqui na nossa região, né? Tem também outros municípios da região. João Neiva vai receber um veículo, Marilândia também um, Montanha um, Pinheiros um, São Mateus 2, quer dizer, são vários municípios. O Sistema Único de Assistência Social tem como objetivo realizar dois tipos de proteção social: a básica, que previne riscos sociais e pessoais por meio de serviços, projetos e programas, e a especial, voltada para pessoas e famílias que já se encontram em situação de vulnerabilidade social. Ainda nesse setor de verba e de benefícios, o governo do estado assinou convênios e termo de fomento para o esporte em municípios capixabas. Então, dinheiro para os municípios capixabas para o esporte. As obras serão, em geral, para reformas nos espaços esportivos dos municípios, como alambrados nos campos e nas quadras de alguns bairros. E aqui na região, quem vai receber dinheiro é Aracruz, mais de 342 mil, e Marilândia vai receber mais de 231 mil. Olha aí, Colatina, eu não estou vendo aqui não está não. Aracruz na região com mais de 342 mil reais e Marilândia mais de 231 mil reais para o setor de esporte. Colatina não está aqui na lista, né? Pelo menos nesta lista não está. Agora vamos à cotação do mercado agrícola. Cotação do café, segundo o Centro de Comércio de Café de Vitória, o Arábica 6, bebida dura, R$ 423. Arábica 7, R$ 371. Conilon 7, R$ 321. Repetindo, Arábica 6, 423. Está conferindo aí você que é cafeicultor, comerciante de café? Arábica 6, R$ 423. Arábica 7, 371. Conilon 7, 321. A gasolina teve mais uma queda na refinaria. Olha aí, senhores donos de postos. A gasolina está caindo aí, uma queda acentuada nas refinarias da Petrobras, hein, gente? Vamos baixar o preço também para o consumidor nos postos. A gasolina caiu mais uma vez, agora para 1,70. Estava 1,71, caiu para 1,70 o litro a gasolina. 1,70 o litro a gasolina na refinaria da Petrobras. O óleo diesel, R$ 2,12. Já o GLP, o gás de cozinha GLP, o gás de cozinha, o botijão de 13 quilos, R$ 25,07. O dólar norte-americano teve queda de 0,5% ontem. Fechou cotado a R$ 3,73. 3,73. R$ 3,73. A Bolsa de Valores de São Paulo, o índice B3, teve baixa de 1,08%.
Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel. Para você, meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã, que acessa minhas páginas na internet, o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. É fácil você acessar as minhas páginas. Vai lá no Google, no setor de buscas do Google, vai lá e escreve Repórter Paulo Maciel, você vai acessar a minha página. É só escrever Repórter Paulo Maciel que você vai acessar as minhas páginas. Alô! Shalom, a paz de Cristo!